Paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Eu espero que este estudo ele possa te abençoar grandemente. O estudo dessa semana tem o título Deus realmente entende a minha dor? É a lição número 9. Eu vou estar lendo aqui o texto base. Esse texto base ele é Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, pois por ele é atingido e afligido. Então, voltando ao título, Deus realmente entende a minha dor? Quando você está sofrendo, quando você passa por um sofrimento, alguma coisa difícil na sua vida, quando você pensa sobre Deus, você imagina Ele entendendo a sua dor ou você imagina Ele um Deus distante que não entende a sua dor, que Ele é tão supremo, tão soberano que Ele não entende a sua dor? O que você acha, né? Vamos refletindo aí. Na verdade, o que acontece? Deus é sim soberano, Deus é sim sobre todas as coisas, mas Ele entende a sua criação, Ele entende o sofrimento da sua criação. E um dos grandes motivos que fazem a gente acreditar que Ele entende é porque Ele enviou o seu Filho, Jesus, o Deus Filho, veio a esta terra e viveu as coisas que nós vivemos. Ele veio a essa terra e passou pelos processos que nós passamos, ele passou pelas dificuldades que nós passamos e ele passou por muito sofrimento, tanto físico quanto emocional. Quando Jesus ele veio à terra, né, é até uma coisa que me impressiona muito e inclusive eu até falei em um vídeo curtinho assim, lá no meu Instagram, que é sobre como Jesus, ele, saiu lá do céu, de um lugar grandioso, de um lugar de esplendor, de um lugar que não tem sofrimento, para vir a essa terra e passar pelos processos que nós passamos. Por exemplo, o processo de nascimento, né? O nascimento, quando nós nascemos, nós somos seres tão dependentes, nós precisamos de tudo para os nossos pais, nós precisamos do nosso pai, da nossa mãe, o tempo inteiro, depois do nosso nascimento, sabe? Nós podemos ver os animais, por exemplo, que muitos deles eles já nascem e já saem andando, já nascem, já sabem fazer algumas coisas. Mas nós, seres humanos, não sabemos fazer nada praticamente. Nós não conseguimos andar, nós não conseguimos falar, nós não conseguimos nos alimentar sozinhos. Nós somos completamente dependentes. E Jesus, o Rei dos Reis, veio a essa terra para depender totalmente de sua mãe, para depender totalmente ali de seu pai. E isso é uma coisa uau! E ele foi uma criança. Ele foi uma criança que foi aprendendo a andar, ele foi uma criança que foi aprendendo a falar, ele foi crescendo, ele se limitou ao tempo. Jesus era antes do tempo existir, mas vindo a essa terra ele se limitou ao tempo, porque ele nunca precisou crescer, passar por uma fase e outra. Não, ele já era, mas quando ele veio para a terra, ele se limitou ao tempo. Então, olha um ponto já que Jesus nos entende. Ele chegou a nos entender sobre a dependência um dos outros, ele chegou a nos entender sobre a limitação do tempo, porque existe um tempo certo para todas as coisas. Tempo de crescer, tempo de morrer, enfim, existe um tempo certo. E ele se limitou à existência de um tempo para nos entender. E aqui na lição, fala muito sobre Jesus, né? Sobre Jesus e a encarnação dele, Jesus e o sofrimento, Jesus e a morte dele. E nós vamos refletir em 3 coisas, principalmente, que Jesus sentiu quando veio a essa terra. Jesus experimentou emoções tais como angústia. Jesus experimentou angústia quando ele veio aqui na terra. Isso se encontra em João 12, 27. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Aqui Jesus ele estava falando
sobre a morte dele, que a morte dele estava próxima, ele estava já preparando as pessoas, dizendo que ele ia morrer, que ele ia ser crucificado. E aqui ele deixa muito claro: meu coração está perturbado. Meu coração está perturbado. O coração de Jesus ficou perturbado ao saber que a hora estava chegando, né? E aqui ele fala: e o que direi? Pai, salva-me desta hora? E o que direi? Pai, me livra disso? Não, eu vim exatamente para esta hora. Isso é muito forte porque ele mostra que o coração dele estava perturbado. Mas ele aqui diz: não, eu vim exatamente para isso. E sabe, ele veio exatamente para morrer por você. Ele veio aqui exatamente para perdoar os seus pecados. Ele veio aqui para isso. Ele veio aqui. Aqui tem muita moto, gente. Mas ele veio aqui exatamente para salvar você, para perdoar os seus pecados, para chegar ao teu coração. Ele veio exatamente para isso. E é muito lindo isso. Eu vim exatamente para isso. Eu vim exatamente para sofrer. Mas eu vim aqui sofrer porque eu amo tanto esta pessoa que eu vou morrer por ela. E essa pessoa é você, sabe? Às vezes nós pensamos que é só por pessoas distantes, mas Jesus ele veio para morrer por todas as pessoas. Por todas as pessoas. E aqui ele fala: eu vim exatamente para isso. Meu coração está perturbado. Eu sinto. Meu coração perturbado, mas eu vim para isso. E eu não vou mudar de ideia. Isso é muito lindo, porque ele estava angustiado, mas por amor a você, ele continuou. Admiração. Jesus sentiu admiração. Em Mateus 8:10, fala aí. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Jesus aqui, ele estava em Cafarnaum e um centurião veio a Jesus e estava pedindo a cura para um servo dele. Um servo dele estava passando por um sofrimento muito grande e ele estava paralítico. E ele chegou a Jesus e Jesus disse: eu vou curá-lo. E essa pessoa disse assim que ele era um senhor. E ele falava para os seus servos: vai e faz isso, e eles faziam isso. Vai e acontece isso, e ele, tipo assim, tudo que ele falava, os servos deles cumpriam. E ele tinha certeza de que se Jesus só falasse que o servo dele estava curado, que Jesus não precisava ir até lá. Ele tinha tanta fé que era só Jesus falar: ele está curado, que ele estava. E é por isso que Jesus se admirou. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu vou ler o outro versículo que diz, no versículo 13 diz: então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Assim que Jesus disse, ele foi curado. E olha como era a realidade de Jesus. Jesus vivia face a face com Deus. Jesus via os anjos cantando a ele o tempo todo. Jesus, ele criou os céus e a terra. Ele estava lá, nesse momento. Ele estava lá. Quando criou os céus e a terra, quando criou todos os animais, quando do barro nós fomos criados e quando Deus ele soprou o fôlego de vida em nós, Jesus estava lá. E Jesus se admirou com a fé de um homem, com a fé de um pecador. Ele se admirou. Sabe, admirar é uma coisa muito grande, é você olhar, sabe, e estimar muito aquilo e ver que aquilo tem muito valor. E Jesus olhou para a fé de um homem, a fé de um pecador, a fé de um homem comum, e se admirou. Como explicar isso? E isso também me fez pensar um outro ponto de: será que eu tenho uma fé admirável? Será que Jesus olha para minha fé e se admira com isso? Será que eu tenho uma fé assim como esse centurião que admirou Jesus, que fez Jesus admirar a fé dele? Isso é muito forte. E tristeza. João 11:35.
Eu acho que essa parte aqui é uma parte muito conhecida e uma parte que muita gente fala. Esse versículo, ele é só uma pequena frase, mas é uma pequena frase muito forte. É uma pequena frase muito grande. Então abra sua Bíblia em João 11:35. Jesus chorou. É só isso o versículo. Jesus chorou de tristeza aqui. Ele tinha um grande amigo, Lázaro, e esse grande amigo faleceu. Esse grande amigo morreu. E quando ele se depara com essa realidade, Jesus chora. Jesus é o cara que olhava para um cadáver e ele falava, levanta. E essa pessoa levantava. Jesus era a pessoa que chegava um cego e ele falava, você tá curado, e o cego voltava a enxergar. Jesus era essa pessoa, que se ele quisesse curar, a pessoa era curada. Ele tinha esse poder, ele tinha essa autoridade. Mas quando ele se deparou com a realidade de que Lázaro tinha morrido, Jesus chorou. Jesus permitiu ser humano, ele permitiu sentir a dor de perder alguém que você ama. E ele chorou por isso. Então por que a gente olha e acha que Deus não entende a gente? Jesus, ele podia fazer tudo. E mesmo assim, ele chorou, ele se permitiu sentir esse sentimento de tristeza. E eu acho muito lindo o próximo versículo, que é o 36. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. As pessoas viram Jesus chorando e entenderam que Jesus amava muito Lázaro, que Lázaro era muito importante para Jesus, que fez Jesus até mesmo chorar. E no versículo seguinte, diz assim, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus curou um cego, por que ele não impediu? Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E como talvez você conheça essa história, Jesus ele ressuscitou Lázaro. Lázaro voltou a viver. Mas é muito importante nós olharmos aqui e ver que Jesus chorou e que ele estava profundamente comovido com a situação. Então, quando nós perdemos alguém e nós nos sentimos tristes, mesmo sabendo que um dia os mortos de Jesus vão ressuscitar e nós vamos viver com eles na glória, mesmo assim nós choramos. Jesus, mesmo sabendo que ali, em poucos minutos à frente, ele iria curar Lázaro, Lázaro ia voltar a viver, ele chorou. Ele se permitiu sentir essa tristeza e isso é muito forte. Jesus, ele entende as nossas aflições, Jesus, ele entende os nossos medos, as nossas angústias, Jesus entende o nosso sofrimento, porque ele também sofreu. E ele sofreu sem merecer, ele sofreu sem ter pecado, e ele sofreu por amor a alguém que muitas vezes não olha para ele, alguém que muitas vezes troca ele por pequenas coisas. Ele fez isso por você, ele fez isso por mim. E isso é muito lindo, porque Jesus, aqui fala que Jesus viveu intensamente as limitações resultantes da encarnação sem jamais pecar. Jesus passou por tudo isso sem jamais pecar. Ele passou por acusação sem nunca ter mentido. Ele passou por medo sem nunca ter feito nada de errado. Jesus chorou, Jesus passou pela tristeza sem nunca ter feito nada de errado. Tudo que ele fez era correto diante de Deus e diante dos homens. Tudo. Eu particularmente tive que tomar muita água porque eu chorei muito. Eu tô me controlando aqui pra poder conseguir falar sem chorar. Mas não tá dando, né? Pelos que estamos vendo. E uma parte muito importante dessas lições é que elas têm na última página a parte dos desafios. Aqui fala, Cristo não está à margem do sofrimento humano, porque Jesus ele se fez humano, então ele entendeu cada uma das nossas dores, cada um dos nossos sofrimentos.
Então, quando você passar por alguma dessas coisas, ore ao Senhor, busca o Senhor, porque Ele te entende. E Ele não vai te julgar se você simplesmente só conseguir chorar. Ele vai te entender. Ele vai entender a sua dor, Ele vai entender. Aqui fala assim: o nosso desafio é imitá-lo, demonstrando sensibilidade ao sofrimento de alguém. Podemos orar em prol da pessoa, dar-lhe um conselho ou prestar algum tipo de ajuda que se fizer necessário. Nós podemos ser como Jesus, que Ele demonstrava amor por cada pessoa que se chegava para Ele. Ele demonstrava amor para a pessoa, mesmo sabendo cada um dos pecados dela. Muitas vezes nós só vemos um pecado na pessoa, nós só vemos uma coisa errada na pessoa e nós já não queremos demonstrar amor por ela. Mas Jesus, Ele viu todos os pecados. Ele viu todos os seus pecados, até mesmo os que você ainda não cometeu. E mesmo assim, Ele demonstra sensibilidade e amor por você. Quando Jesus estava ali, sendo crucificado, Ele olha e fala: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Aquelas pessoas acreditavam não estar crucificando Jesus, não está crucificando, sabe, o Messias, não está crucificando o Filho de Deus. Eles acreditavam que eles estavam crucificando um mentiroso. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava sendo crucificado, chicoteado, e foi colocada uma coroa de espinhos sobre ele. Ele estava tão machucado e ele conseguiu olhar e falar: Deus, perdoa eles. Então, quando você não souber que conselho dar para essa pessoa, o que falar, fale algo que está na Bíblia, porque vai ser o melhor conselho que ela vai receber. Ou prestar algum tipo de ajuda que se fizer necessário. Doar uma comida, doar uma roupa, doar o seu tempo, o seu abraço, o seu carinho. Às vezes é só isso que a pessoa precisa. Às vezes a pessoa não precisa de nenhuma riqueza, ela não precisa de nada muito distante. Ela só precisa de um abraço. Ela só precisa de uma oração por ela. E é isso que nós podemos fazer. Que o amor de Cristo transpareça em nossas ações. Então, que essa lição, ela não só nos faça entender alguma parte da teologia, mas que isso seja maior, sabe? Que o amor de Deus transpareça sobre nós. Que nós possamos olhar para as pessoas com mais compaixão. Porque se Jesus, que é Deus, Ele se humilhou sendo carne para entender o sofrimento dos outros, por que nós não vamos fazer isso? Que o amor de Cristo transpareça em nossas ações, em nossas palavras, em tudo. Que nós possamos levar Jesus aqui na terra com tudo que nós fizemos, com tudo que nós falamos. E quando nós vemos alguém em sofrimento, nós não somos mais uma pessoa a apontar, mas nós temos uma pessoa a abraçar, a cuidar, assim como Jesus fez. Então, espero que esse estudo tenha ajudado você e ele tenha te levado para mais perto de Jesus. Que ele não tenha só te emocionado para fazer você chorar um pouco, mas que ele tenha te ensinado a ser mais parecido com Jesus. Deus, meu Pai, obrigada por este estudo. Não poderia, Pai, ter coisa melhor do que ler a Tua palavra, do que entender mais um pouco sobre Ti. Jesus, você sacrificou tudo por nós, tudo por amor. Obrigada, Pai. Não há nada que nós possamos fazer que chegue aos pés disso, aos pés desse sacrifício. Que a nossa vida seja inteiramente voltada a Ti. Que, Pai, as nossas ações e as nossas palavras venham levar a Tua verdade. Que tudo que nós fizermos venham levar o Teu amor. Que o Teu amor resplandeça sobre nós. Que o Teu amor chegue aos confins da terra através de nós. Venha nos usar para a honra e glória do Teu nome. Que este daqui não seja mais apenas um estudo que nós vamos colocar e falar que nós aprendemos, mas que nós venhamos a praticar isso, que nós venhamos praticar o Seu amor, que nós venhamos praticar a Tua palavra, que nós venhamos entender que em nossos momentos de sofrimento, nossos momentos de angústia, o Senhor nunca nos deixou e o Senhor nos entende profundamente.
Que nós, ao olharmos o nosso próximo em sofrimento, nós não queremos ser mais um que aponte, nós não queremos ser mais um que fique apenas com pena, mas que nós sejamos aqueles que vão abraçar, que vão cuidar, aqueles que vão orar por essa pessoa, aqueles que vão dar bons conselhos, Pai. Que nós venhamos trabalhar para Ti, que nós venhamos ser as Tuas mãos aqui na terra. Que os nossos olhos possam alcançar, Pai, a Tua face um dia, Deus. Obrigada. Amém. Que o meu e o seu coração sempre estejam em chamas, em nome de Jesus.